E olha aí, chegamos na 131 Herói Gold, com muitas novidades aqui desde quadrinhos, Yu Yu Hakusho aí mais uma vez encabeçando a capa. Bons filmes para o cinema e olha só a novidade aqui, quem que ia ser o Zorro, gente, ia, tá? Seinfeld Super Campeões, mais Fantasma de 2040 ali, bora lá depois da vinheta. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Sensei Otaku Nerd. Vamos lá, continuando aí nosso caminho com a revista Herói Gold. Mandando aqui um editorial do Marcelo Del Greco, falando aí sobre o feliz aniversário de muitos personagens que completavam ali em 97, 30 anos. E é ali bem também no Japão, né? Mostrando ali desde séries live action e tudo mais. Nós estamos falando ali de o Ultra Seven. Nós estamos falando ali também da Princesa e do Cavaleiro, Speed Racer, Fantomas, Robô Gigante, viu? E muito mais, cara. Mas ali, os grandes aniversariantes, completando 3 décadas naquela época. E olha aqui quem aparece, ó, no Arquivo Herói, daqui a pouco a gente chega lá. Aqui do lado, justamente o espião psicodélico, mostrando aqui o sucesso do primeiro filme do Austin Powers, né? Um agente bom de cama, que teve um orçamento de pouco mais de 15 milhões para ser feito, já tinha faturado só no país dele 50 milhões. Gente, é uma comédia inglesa, tá? Caso não saibam. Beleza? Fazendo aquela sátira ao mundo da espionagem de James Bond e tudo mais. E aqui o Michael Myers, e dentre muitos outros papéis que ele fez, ele estava em Quanto Mais Idiota Melhor e Bohemian Rhapsody também, viu, gente? Só pegando assim, um dos mais antigos, um dos mais atuais. Tem outras participações dele também. E olha uma Demi Moore bem diferente. E justamente aqui Ultra Seven, ó, clássicos japoneses comemoram 30 anos, né? Festa para Ultra Seven, o Speed, foi até o primeiro anime que eu assisti, tá? A Princesa Safira, no caso aqui a Princesa e o Cavaleiro, pessoal, Fantomas e o Robô Gigante. O Robô Gigante não tá com uma imagem aqui não, mas ele tem aquela cara de esfinge, né? E o seu soco megatônico lá, muito bacana, viu? Aqui um comentário sobre o fim do Ultraman Tiga naquele período, né? Que era o ano. O Tiga tinha saído em 96, fez o seu sucesso e já estavam produzindo para ali em 97, né? O Dyna, que já era ali da sua trilogia. Tem Ultraman Tiga, Dyna e Gaia. Um pouco aqui Baywatch News, né? Nossa, olha só essa frase, tá? Pamela Anderson. Eu nunca toquei no peito de David Hasselhoff para saber se é de verdade. Mas se for, ele deve ser o único no elenco de SOS Malibu que tem peito natural. E aqui o Hasselhoff justamente já na pele de Nick Fury, né? Um filme que ele ia fazer, fez, né? Para a Marvel ali, tanto que no outro vídeo tem até o Stan Lee comentando sobre, e o próprio também David Hasselhoff ali com alguns pedaços da entrevista feita por eles em evento, né, de quadrinhos lá nos Estados Unidos. Aqui é a novidade de Scully Mulder e Frank Black juntos, é eles estarem passando no mesmo dia na TV Record, tá? Assim como estava acontecendo na Fox também, né? A USA exibe temporada inédita da nova geração, segundo ano pode ser vista ao sábado. Aqui o USA, o canal acaba, que há cargas d'água, porque alguns falaram que o segundo ano de Star Trek nova geração não valia a pena, eles simplesmente não trouxeram o segundo ano na Record, trouxeram a terceira temporada, mas já no USA estava ali na íntegra, passando episódios, né, de Picard e a sua turma. Aqui o desenho do Incrível Hulk, o Gigante Esmeralda ganhando uma nova temporada, o desenho estava até bacaninha, bem legal. Um evento lá no Rio de Janeiro, Caça-Tum, aqui, ó, o Cartoon Network está fazendo uma promoção especial para comemorar o Dia das Crianças. Aí aconteceu uma programação assim num shopping, Rio Sul, lá no Rio de Janeiro. E uma coisa bem legal aqui, ó, os filmes de Tintim, né, mostra no Rio, exibe aventuras em live action do herói belga. Bem interessante essa parte aqui, bicho. Eu ainda nunca tive uma oportunidade de ver algum live action do Tintin, a não ser a última, aquela animação, né, em CG, que eu achei ela bem legal.
No mundo aqui das histórias em quadrinhos, a galera aqui da DC, tá? Em destaque, ok? Falando aqui da sua próxima, como foi a sua próxima saga, né? Que nós tínhamos ali, ó. Comentaram algumas coisas desde o que aconteceu depois da Crise das Infinitas Terras. E depois veio justamente a saga da época ali, A Vingança do Submundo, que é uma saga em que os vilões eles conseguem poderes lá muito mais fortes, fora o que eles já tinham, ou capacidades, alguma coisa assim, e dão um trabalho pro pessoal da Liga, viu, bicho? Mais embaixo falando sobre a morte do Arqueiro Verde, o Oliver Queen, de uma explosão falando que o Super-Homem não o salvou a tempo, aqui com a Dinah Canário. E só que o corpo não tinha sido encontrado, e a gente bem sabe que posteriormente o Oliver volta a aparecer, mas até aquele momento estava para ter o seu substituto, que era o seu filho ali, ó, Connor Hawke, né? Mas igual falando, como ainda não tinha aparecido o corpo nem nada nessa história, teve o próprio Kevin Smith, né, diretor, produtor e tal, já chegou a escrever histórias do Arqueiro Verde. Aqui sobre Blade Runner, um jogo aqui, ó, games, um jogo baseado totalmente no filme, com toda a temática certinha ali do filme, bem fiel, em CD-ROM. Aqui falando que saiu com 15 anos de atraso. Mais embaixo, um jogo para PlayStation do Gundam Super Mecha Ataca no PlayStation. Onde aqui mostra algumas imagens do design. Não cheguei a jogar, mas a franquia eu já gosto, conheço pra caramba há um bom tempo. Então, com certeza, valeu a pena. No cinema, as novidades aqui, ó, que tínhamos para 98, né? Bem aqui, ó, o filme do Zorro, que naquela época acho que escolheram muito bem o ator, né, para fazer o papel do Zorro. Tem uma história bem legal, tanto que gerou continuação. Tem ele, o Anthony Hopkins, a Catherine Zeta-Jones. Mas aqui temos os heróis britânicos, os Vingadores, o Steed. John Steed é o nome do Vingador, Ralph Fiennes. Aqui é um filme com Ralph Fiennes, a Uma Thurman e o Sean Connery como vilão. Um filme em inglês, tá? Assim como o filme do Pierce Brosnan, do Amanhã Nunca Morre, né? O Tomorrow Never Die. Starship Troopers, o Casper Van Dien esteve no Brasil na promoção do filme e ele aqui, ó, tirou uma foto com um dos exemplares da revista Herói. E aqui, ó, né, uma pequena entrevista com ele, umas perguntinhas que ele respondeu aqui rapidão. Esse filme eu não vi, gente, que é sobre Primary Colors, um filme do John Travolta fazendo Bill Clinton, cara. E tem também a presença da Emma Thompson nesse filme, cara. É uma obra, cara, que não enaltece tanto quanto Força Aérea 1 ou o próprio Independence Day, viu? Justamente pegando ali sobre um governador mulherengo envolvido em uma tumultuada campanha presidencial. Isso aí, gente, deu pra falar muito mais pra frente. Em vídeo aqui, ó, super lançamentos, o que eu já tinha comentado sobre, depois que tinha saído os filmes de novo, né, de Star Wars no cinema, saiu em VHS, vendendo aqui, ó, né, uma caixa com os 3 filmes em uma edição especial. Vocês lembram dessa aqui, ó? E aqui já mostrando, além dos 3 filmes, tinham umas informações lá de como é que foram feitas, né, as melhorias nos 3 primeiros. E também Stargate, o filme ali que demorou a vir para vídeo, na minha opinião, pelo menos aqui falando, né? Filme de o que? 1994, né? Demorou um pouquinho, mas vale muito a pena você pegar para assistir, viu? Correio Galáctico aqui com um ótimo, né, para falar a verdade, desenho do Kurama, do Distrito Federal, esse do Rio Grande do Sul, do Orange, ou Power Ranger Zell, né? O desenho do Erivelton dos Santos, Osasco, e mais uma vez, olha aqui, Renato Pereira Sandes, sou eu, justamente falando aqui do premiado, né, que é obrigado pelo presente, galera, estou muito contente por ser um dos premiados da promoção Marvel DC, agora eu sei que a gente ganha mesmo nessa revista porreta, cara, foi legal demais. Aqui eu tava perguntando sobre personagens, né, de Star Trek, né, ali justamente da nova geração, o Elvis respondeu, valeu demais. Mais uma vez aqui o nome aparecendo, imortalizado, tá? Nos exemplares da Herói ali. Cabe, 1997. Sobre o filme de George Clooney e a Nicole Kidman, O Pacificador, cara. Filme muito bacana.
produzido ali pela DreamWorks, se não me engano, o primeiro filme assim, né, da DreamWorks. A DreamWorks era muito conhecida por animações, né, e tal. E o Spielberg era um dos sócios até dessa empresa. Pô, bicho, como será que deve estar? Acho que ela foi anexada à Disney, né? Mas o filme é muito bom, tem um estilo ali muito... Todo aquele filme de combate ao terrorismo dos anos 90 ali, que tem muitos, né, como Perigo Real Imediato, Jogos Patrióticos, Caçada ao Outubro Vermelho, com aquela essência bem de filmes de ação ali, combatendo o terrorismo mundial. Ali acontece depois de um acidente, em aspas, de 2 trens, que um deles carregava, né, uma ogiva nuclear. Só que depois é mostrado bem ali assim, no enredo que não foi um acidente, foi algo muito bem arquitetado desde que você começa ali bem no iniciozinho do filme. E aí é chamado a especialista, cientista, né, o papel da Nicole Kidman e o né, esse negociador e agente especial do exército americano, ali o personagem do George Clooney, o DeVoe. Cara, vale a pena demais, tem tudo aquilo que você gosta num filme com muita correria, explosões, algumas cenas de ação ali, ó, principalmente em combate, num helicóptero, bicho, eles estão passando por uma área em espaço russo que não eram para eles passarem, mas estavam correndo atrás das ogivas que estavam sendo contrabandeadas, né, que no caso estava indo para o Irã, tá? Vale muito, vale muito. Reassisti esse filme esses dias, cara, e eu gostei pra caramba. Tem uma curiosidade legal sobre ele, tá? Que é sobre a Nicole Kidman. Ela já contracenou com os 3 atores que fizeram Batman. É isso mesmo, ela já fez filme com Michael Keaton, ela já fez com o Val Kilmer, justamente ali no Batman Eternamente, e agora contracenando com o George Clooney. Que, bicho, pra mim aqui ela mandou bem demais, ele também, deram uma química bem bacana. Ótimo filme, tá? E da Sala de Operação para o Terrorismo Internacional, né, Mimi Leader. E a Mimi Leader, ela já dirigiu episódios do próprio Plantão Médico e ela que dirigiu o filme aqui, né, sendo o seu primeiro longa-metragem como diretora. Então já é acostumada a trabalhar com George Clooney. Cara, vale mais uma vez, tá? Dar uma conferida e também, bicho, relembrar. E beleza também, né? Seinfeld, aqui um pouquinho mais sobre a série de grande sucesso lá nos Estados Unidos, que só perdia para Plantão Médico, e sem contar as séries mais caras também da televisão. Anarquistas, graças a Deus. Cara, isso aqui é uma referência a uma série, uma novela da Rede Globo, eu lembro desse nome aqui. Famosos, milionários e excêntricos, Eduardo Torelli fala dos problemas engraçados do comediante Jerry Seinfeld e seus amigos. A ex-noiva dele, a Elaine, né, que é apresentada ali, ela foi interpretada pela Julia Louis-Dreyfus, aqui é a Condessa, né, no MCU, como eu já comentei. Tem o carequinha do George Costanza, o Jason Alexander. Um dos filmes que ele tem é aquele do O Amor é Cego, que ele fez com o Jack Black. E tem o Cosmo Kramer, Michael Richards, vencedor do Emmy de melhor ator coadjuvante. Esse cara aqui fazia umas situações muito engraçadas na série. Mas é uma coisa, é muito aquela comédia para americano rir. Muito, muito, muito. Isso aqui simplesmente é um cotidiano deles, né, ali em Nova York, mostrando várias situações, dentre elas muito engraçadas realmente. Nos finais de cada episódio mostrava o Seinfeld ali fazendo seu stand-up, muito legal. Algumas coisas você ria, outras, como eu disse, era para americano rir. Mas caramba, rendeu muito essa série, viu? Nessa aqui do Yu Yu Hakusho eles conseguiram trazer, o que eu achei muito bacana, uma entrevista com o dublador Marco Ribeiro, lá atrás, galera, né? A voz do Yusuke Urameshi. Aí fala aqui, ó, o enviado especial da Herói PH invade os estúdios da Audio News no Rio de Janeiro para trazer para você uma super entrevista com Marco Ribeiro, o dublador do detetive sobrenatural Yusuke Urameshi do Yu Yu Hakusho. Marco Ribeiro, gente, já dublou ali, como vocês bem sabem, Toy Story, né? Ele foi ali o Woody. E aqui algumas perguntas mostrando quando que ele começou a carreira de dublador. Ele começou em 1986. Os principais personagens que ele já fez,
né? Ele já começou numa série do Combate ao Vietnã, essa sériezinha era bacana pra caramba. Tartarugas Ninjas, ele já fez Barrados no Baile, o Plantão Médico, ele fez também a Velocidade Máxima, ele fez o Vozes ali, ó, tanto de Champagne, Keanu Reeves, né? Aqui nós temos mais como a sua relação com os desenhos animados e séries japonesas. Aí ele falando aqui, né, quando ele era pequeno, né, ele gostava de ver Marco, o Speed Racer, mais um, o Judoka, bem legal também. Aqui mostrando uma das cenas, né, do Yusuke batendo no Jaquen, ou Baken, lá do Makoto Tsukai. Algumas aqui curiosidades sobre ele, que tá aí firme e forte até hoje, cara, sempre lembrado, né, visto aí com muito carinho por todo o seu trabalho. Ele não parou não, tá aí. E mais pra frente aqui, ó, uma galeria de personagens dele, né? Justamente mostrando alguns, até o próprio Máscara, não esqueçam. E aqui a continuação do guia de episódios. Nós temos aqui, deixa eu ver se tem alguma. Não, estão aqui mesmo até o Hag e o Alvo da Morte, ou seja, até o episódio 80. Igual falou como é que aconteceu depois da greve dos dubladores, eles dividiram a dublagem do Yu Yu Hakusho em mais um arco. Então porque são 112, aqui eles trouxeram só até o 80. Então teve essa parada, né, até as coisas estarem normalizadas lá nos estúdios de dublagem. Tinha ali então a inteligência de Kurama. Esse aqui é lá na mansão, ele contra o Ino numa batalha mental. Um novo enigma, o terrível portão das trevas, aqui já mostrando qual que era a intenção de Sensui seus asseclas. Que mais pra frente, né? O número 1, Garth Ennis, o roteirista mais quente da América. Qualquer gibi escrito por ele vende como água. Pô, Garth Ennis, ó, Hitman, Preacher, tá? Principais trabalhos de Garth Ennis, nós temos aqui o Soldado Desconhecido, Pride and Joy. Aqui mostrando outros trabalhos dentro dos que a gente já conhecia, o Santo dos Assassinos, viu? Aqui também contando, né, sobre a carreira dele, tá? Ele fez um outro também muito pegado, que é o Crossed, muito pesado, viu, gente? O The Boys. Caramba, vocês viram The Boys? Pode falar pra mim que vocês viram The Boys. Nada a ver com a série, vejam o quadrinho, tá? Apesar da série ter alguma coisinha ali ou outra, né? De base, mas nossa, cara. Aqui tinha um pôster, uma partezinha aqui que eu tirei, eu destaquei, que era outra parte mostrando aqui mais sobre o Fantasma de 2040, só que, né, eu já tinha destacado, eu estou tentando lembrar qual que era a imagem que tinha da outra, porque eu já tinha falado sobre o Fantasma de 2040, já em algumas outras vídeos, né, e também das edições da Herói. Contando aqui quem que foi o criador dessa versão, foi até o mesmo que fez Iron Flux, que passou, que era no Liquid Television da MTV, passou na MTV aqui Brasil, né, contando um pouco mais aqui sobre o Fantasma, mas não é aquela coisa assim de grande novidade, mas sim, eu destaquei uma página. Aqui sobre os super campeões, Oliver Tsubasa, bola na rede, goleia os adversários junto com o time de Oliver Tsubasa e seu amigo. E vai pra galera. Passava ali, era um dos últimos animes que passava na manchete ali, já no seu início da noite, né? E tal. Assistia muitos episódios, eu fui assistir mais na íntegra, foi com o tempo. Tem alguns episódios dele gravados em VHS, porque passava junto com outros aí que eu queria ver muito. Não acompanhava na íntegra, tanto quanto o de 2002, o Dragon Road, que é eles indo pra Copa, que é muito legal. Mas, bicho, pra quem gosta de futebol aí, eu gosto de futebol, mas ao ponto de animação, assim, acho que foi o único que eu peguei pra ver e gostei. Os demais, mais ou menos. Tem o Angry Hearts, tem o próprio Blue Lock, que saiu aí há pouco tempo, que tem um diferenciamento também. Mas aqui no Brasil esse aqui arrebentou em popularidade. A galerinha gostou. Eu, mais ou menos, mais ou menos. Não é ruim, mas, né, não fazia minha cabeça. O filme da G.I. Jane, gente, G.I. Jane aqui é ótimo, cara, Até o Limite, né, ou Até o Limite da Honra, que ficou conhecido, sobre a personagem de Demi Moore, querendo se provar, né, ali ser capaz de fazer qualquer coisa, como uma militar, né, cara, e ela entra para um grupo de candidatos a serem a elite
dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Cara, bicho, é legal, é bacana a interpretação dela, que é show de bola, a ponto dela raspar a cabeça, aquele negócio todo. Assim como o próprio fala aqui, ó, né? Demi Moore já recebeu proposta indecente do próprio Robert Redford, saudoso, né? Faleceu há pouco tempo. Striptease ali, ó, com Burt Reynolds, outro também que já faleceu. Outro filme muito bom que ela fez, A Jurada, tá? E aqui Até o Limite da Honra, mano. Vale muito assistir, muito, muito mesmo, tá? Tem uma pegada ali bem ativista, ok? Coisa que já acontece, já não é de hoje. Tem tanto aqui, ó, jogada política. No elenco mostra uma presença comum, a veterana Anne Bancroft, ex-mulher de Mel Brooks, que estrelou o filme como A Primeira Noite de um Homem. Ela vive a senadora americana Lillian de Haven, que dá uma força para Jordan se tornar a primeira mulher a ingressar na elite dos fuzileiros. Então tem acontecimentos ali que realmente ela é subestimada, e também outras em que ela tem que se superar para ter seu reconhecimento. E mais na frente assim do filme, cara, ela prova isso com muita maestria. Eu achei esse filme bem legal, viu? Vale a pena assistir. E fechando aqui, no arquivo Heróis, finalmente, né, trazer o Bison, ou Bison, né, como já falaram que o nome dele era para ser uma referência ao Mike Tyson, devido a esse nome ser do Balrog, lá no Japão. E aqui o nome dele no original, Vega. O nome dele original é Vega, mas aqui muito mundialmente conhecido como Bison, né? Mostrando aqui na série da TV como ele se apresenta, né? E ele aqui no longa-metragem. Isso aqui é o chefão, né, pessoal? Aparecia, o bicho pegava, tinha nem que ver, ok? Gostava muito de jogar com ele no Street Fighter 2 do anime. Tem o jogo Super Street Fighter 2 com ele lá, bacana demais. Jogar o Psycho Power direto, bicho. Jogava Psycho Power, rasteirinha e cheguei a zerar. Foi a primeira vez que eu zerei Street Fighter, foi com ele no fliperama. E aí, meu filho, fui pro abraço. Muito legal, um dos maiores também vilões antagonistas do jogo, do anime, do movie, né? Para quem curte muito aí um anime e jogo, Street Fighter, cara, é referência até hoje, com suas versões assim que estão saindo até não poder mais, porque vende, né? Muito bem. E mais do lado aqui a Dini. Grande Dini, gente. Dini é um gênio. No original, I Dream of Dini, criação, né, do rei do best-seller Sidney Sheldon. Ali, bicho, Dini ali mesma época, mais ou menos, de A Feiticeira, mostrando ali quando o Major Nelson encontra ela, gente, numa ilha que ele pousa de um teste, né, de voo espacial, encontra a garrafa, bicho, essa mulher é chonada por ele. Ele leva ela para casa, os poderes dela, a relação deles, bicho, vira uma zoeira total. Um amigo dele sabe, um amigo dele, aqui, série que deu muitas temporadas para a época também, assim como A Feiticeira. A lindíssima Bárbara Eden, que, caramba, velho, fez assim, sucesso estrondoso. Teve um filme deles, mais para frente, a série que já tinha acabado, eu cheguei a ver na sessão da tarde, linda como sempre também, cara. Fazia show, assim, já era fora dos padrões, né, até mesmo para a época. E aqui contando um pouco das curiosidades. Aqui, ó, justamente mostrando o longa-metragem de 1985. A série ela durou de 65 a 70. E aí mais 2 filmes, tá? O de 85 e um de 91. Eu não lembro se eu assisti os 2, mas com certeza vou dar uma verificada ali. Com certeza. Fechando aí, pessoal, então, a edição, tá? 131, ok? Com todas essas curiosidades aí. Brigadão por terem me acompanhado, tá? E vamos que vamos, porque estamos chegando ali nos últimos 10 números, né? Com esse aqui, antes do hiato da revista, ali no ano, tá? Que, como eu falei, ele entra em hiato ali em 98, mas até lá tem muita coisa para mostrar. Valeu? Até a próxima.